Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2. Nós leremos o versículo 1 ao versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 13. O tema da nossa mensagem: o bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O bom soldado de Cristo. Paulo vive um período que é o período de maior expansão do Império Romano. Em seus dias, o Império Romano está no seu esplendor. Ele é vasto, domina grande parte da Europa, partes da Ásia e também do Oriente Médio até o Egito. A figura do soldado romano era uma figura muito conhecida e os grandes impérios sempre se sustentaram na imagem dos seus soldados. Paulo então evoca essa imagem para mostrar a Timóteo que o cristão é um bom soldado de Cristo. E como todo bom soldado, ele precisa estar disposto a participar do bom combate, que é a pregação da palavra de Deus, que é a vida espiritual. Paulo começa chamando o seu jovem filho na fé, Timóteo, a se fortalecer na graça que é em Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo. O verbo no original está no passivo, a tradução melhor seria ser fortalecido pela graça que é em Cristo. Essa graça deve te sustentar, deve te fortalecer. Por quê? Porque esta graça faz com que você entenda que Deus não te socorrerá nem te ajudará baseado nos seus méritos, é baseado na misericórdia e na compaixão dele, que ele te escolheu, que ele te sustenta, que ele te dá vida, que ele te dá saúde. E é nessa graça que você deve se fortalecer diariamente. Você não deve se deixar abater pelas suas falhas, pelos seus erros. Por quê? Porque a graça em Deus e essa graça que te sustenta. O que ele ouviu de Paulo, ele deveria compartilhar entre muitas testemunhas, entre homens, pessoas idôneas, para que também pudesse ensinar a outros, ou seja, prepare outras pessoas. Esse combate não é para ser feito sozinho, não é para ser feito por uma única pessoa, porque você não dará conta. E por isso que Paulo diz: o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam idôneos, aptos para ensinar outros. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Os soldados, quando são enviados à guerra, têm a consciência de que muitos deles serão feridos. Outros poderão tombar no campo de batalha. Outros voltarão para suas casas, sem pernas, sem braços, sem partes do corpo. O Dr. Shedd, saudoso Dr. Shedd, tinha uma imagem muito linda. Ele dizia que os soldados voltam para casa mancos, aleijados, feridos, mas voltam. Quando nós retornarmos à nossa casa, o nosso general Jesus Cristo passará em revista a sua tropa. E essa tropa será recompensada por ele.
porque finalmente voltaram para casa. Feridos, machucados, mas voltaram porque venceram a batalha guiado pelo nosso general, que é Jesus. No versículo 4, Paulo mostra que esse soldado que sofre as aflições, que deve estar disposto para sofrer, deve se abster de negócios deste mundo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O cristão precisa sempre entender que sua vida aqui é passageira. Ele é estrangeiro e forasteiro nesse mundo. Ele não pode viver nesse mundo como se esse mundo fosse eterno, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, que é Jesus Cristo. Nosso desejo deve ser sempre agradá-lo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, se não batalhar como um soldado de Cristo, com a disciplina que o general exige, com a força, com a dedicação que a esfera militar exige. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. A felicidade no pastoreio de Timóteo. Ele vai experimentar de um grande galardão. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembre-se que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o Evangelho. Nós batalhamos uma batalha com a certeza da vitória. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu o diabo. Ele ressuscitou. Essa é a maior vitória que o cristianismo propaga. Por isso, nós precisamos lembrar sempre disso. Por isso que Paulo diz no verso 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O consolo do bom soldado de Cristo é esta palavra fiel. Se morrermos com ele, se tombarmos em campo de batalha, também com ele viveremos, porque a nossa vida não termina aqui. Se sofrermos com ele, como bom soldado de Cristo, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Não há espaço para deserções no exército de Cristo. Não há espaço para aqueles que negam o seu Senhor. Pelo contrário, nós precisamos reafirmá-lo, precisamos professá-lo contra tudo e contra todos. Ainda que o mundo se levante contra nós, nós permaneceremos fiéis. Como nos diz Lutero, a nossa consciência deve estar cativa à palavra de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra, foi ele que nos prometeu a vida eterna. Deus é fiel à sua palavra, foi ele que nos prometeu estar conosco. Deus é fiel ao seu sustento, foi ele que nos diz que não deveríamos estar preocupados com comer e com beber. Deus é fiel com sua presença, porque ele diz que estaria conosco em todos os momentos de nossa vida até a consumação dos séculos. Que tipo de soldado você tem sido? Você tem batalhado o bom combate? Você poderá dizer, às vésperas da morte, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mas ele combateu o bom combate em Cristo Jesus. Ele estava lá na brecha, na oração, batalhando pela igreja. Ele estava lá pregando o evangelho, na frente da guerra, no fronte, contra as hostes espirituais do maligno. Ele estava na frente, exposto a todo tipo de ferimento, mas ele estava lá. Por isso ele sofreu prisões, por isso ele foi tratado como um malfeitor, mas a palavra de Deus estava livre. Por isso ele sofreu danos, espancamentos, apedrejamento, porque ele batalhou o bom combate da causa do evangelho, foi um bom soldado e Deus o honrou. Que tipo de soldado você tem sido nessa batalha? Tem se escondido? Tem desobedecido a ordem do seu general? Tem recuado? Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que prosseguem para a salvação das nossas almas. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos fortaleça com a sua graça em nome de Jesus.